Só um pouquinho, gente. Ô, inútil, eu vou dar aula agora, tá? Beijo. que carinho você falou com o caboclo aí agora. Aí, prof, só uma coisa, o pessoal, os outros professores estão tentando gravar pelo Meet e não está conseguindo. Tem baixar algum aplicativo no computador delas para ser gravado? Não, é que assim, ó, eu já estou gravando. Eu estou gravando. Eu só não sei aonde que ele fica gravado, mas que eu estou gravando, eu estou gravando. Ah, tá. Mas assim, ó, se o professor. É que, por exemplo, a Carol ainda não tem o e-mail institucional. Ah, Somente tá. pelo e-mail institucional é que ele consegue gravar. Ah, Pessoal, então vai ser por isso. Pessoal, desculpa, tive que dar uma saidinha ali, pegar o lanche que chegou, mas vamos lá. Todo mundo aí? Então, seguinte, nós vamos fazer da seguinte forma a nossa dinâmica aqui. Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu quero que vocês, eu vou lançar algumas perguntas e aí a gente vai trabalhar em cima dessas perguntas. Okay? Boa noite, prof. Estou chegando agora. Boa noite, pessoal. Quem chegou agora, a Horaitz? Sim, professor, agora. Agora Okay. que eu consegui. Tem problema não. Então vamos lá, pessoal. Jaqueline está entrando agora. Primeira pergunta. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram do vídeo? Prof, eu tive aquela impressão, assim, da gente estar ficando para trás, cada vez, porque o que está prevalecendo é o Zap, é a internet, é computador, toda a internet de uma maneira geral, de um modo geral. As crianças não têm medo de mexer, enquanto a gente que é adulto tem medo.
de mexer, de estragar um celular, de estragar um computador, e eles não. Na época da digitação, dos teclados já passou, já não existe mais. Agora é uma facilidade muito grande, fora do comum até da internet, das redes sociais, que são usadas para tudo hoje em dia, as redes sociais, a internet, a evolução, né, que evoluiu bastante, que é tanta informação que a gente não sabe nem ficar por direito de tanta informação que Certo. a gente vem tendo no mundo de hoje, né? E assim foi que eu entendi. Uma coisa que até deixa a gente assim meio que assustado, meio que para trás, porque as crianças, até os pequenininhos já de uma linha já mexer, já sabem falar, já sabem fazer tudo. Daqui a pouco falta esse tempo de nascer andando e falando. O resto já tem tudo. Então é assim que eu vi. Ok. Quem gostaria de falar? Qual foi a primeira impressão que você teve? Eu vejo. Quem vai falar Deixa primeiro? a Marina falar, depois eu falo. Quem? Não, Marina? A Cris. Só uma consideração, que eu vi também que o vídeo, ele é de 2015, ele já tem 5 anos, né? E há 5 anos atrás, o vídeo mostra a forma que era vista a tecnologia. E hoje, 5 anos depois, o que já era considerado avançado, hoje está sendo mais avançado ainda. E, assim, na situação que a gente está hoje, com a epidemia, a gente pode ver o quanto está mais avançado ainda, que hoje é tudo online. Professor, eu observei também, assim, eu temo pelas crianças, né, que vai ser jovens e vai ser adultos, lá na frente, o que eles vão passar, né? Essa tecnologia, ela vem pro lado do bem e do lado do mal, né? Vai ter jovens com problemas, né, emocionais. Eu falo nessa questão, assim, sabe? Sim. Pai, mãe, saber lidar, trocar um pouco, deixar menos, né? Porque as crianças estão dando muito trabalho em questão, quer ficar só na internet, não quer estudar. Eu falo nessa questão, vai ser um adulto problemático, né? Você vê isso. Entendi. Ficou bastante. Professor, Pois não. assim, a primeira impressão que eu vi daquele professor falando, explicando, é que estamos vivendo uma geração não pensante, que não se desenvolve, querem só ficar ali na internet, naquele mundinho fechado, naquele mundinho virtual e de fantasias. Quando chama essa criança para uma realidade, esse adulto, existe um conflito entre pais e filhos. Então, é muito fácil pegar um tablet, um computador, colocar na mão de uma criança e ela se isolar para o mundo. Daí surgem as depressões, as obesidades, surgem os problemas que depois os pais não vão ter mais controle. A verdade é essa. Quanto mais cedo uma criança tem acesso à tecnologia, mais ruborizada aquela criança vai ser. Eu acho que que deveria ter assim uma idade, sabe, para que eles viessem usar com liberdade, sem supervisionamento dos pais, porque do contrário estamos vivendo numa juventude não pensante, que não aceita o não como resposta. Vemos assim uma geração chata, a verdade é essa. Professor, Sim. Pois não. eu acho que a tecnologia é uma ferramenta. Só que a criança não tem maturidade para entender. E agora a tecnologia já é parte assim, cultural da gente. A gente vai ter que saber administrar ela, ensinar, porque vai fazer parte. Sim. Ok. Vamos lá. Vamos continuar. Fala, Deusmar. Então, professor, igual os demais colegas falaram, eu vejo assim o seguinte, a tecnologia, ela traz vários benefícios para nós adultos que não era da era tecnológica, mas hoje, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, nós temos que
adaptar a essa tecnologia, querendo ou não, né? E aí eu vejo do outro lado as nossas crianças, igual a colega aí falou, uma criança não pensante. Ela não é que ela não é pensante, eu acredito assim, ela pensa, mas ela pensa na parte da tecnologia, dos jogos, ou enfim, o que ela está reverenciando naquele momento. E acredito assim também, tem que ter um controle? Tem, mas nas condições que a tecnologia está tão avançada, você vê criança menina de tudo, criancinha de tudo, de 1 ano, 2 anos, dá aula para a gente, né? De tecnologia, de como mexer. A gente fica até assustado, que geralmente, igual a colega falou aí, é uma geração que vai futuramente ter um problema emocional, um problema de obesidade, enfim, de vários fatores. Por quê? Porque tudo que for fazer, é a tecnologia, eu vou pegar o celular e vou fazer. Então não tem aquele âmbito igual antigamente, você pegava um livro, ia ler, você ia fazer um resumo daquele livro em cima do que estava escrito, né? Hoje não, você pega a tecnologia, vai lá no Google, praticamente ele te dá tudo pronto, né? É preocupante se você for pensar nessa linha, né, de raciocínio hoje. Mas é o que nós temos que concordar até hoje, o que nós temos, né? Nós, como adultos, temos que ter o controle e dar o controle também. Pessoal, só que quando tiver um colega falando, você desliga o seu microfone, tá bom? Que aí fica melhor para a gente poder ouvir, tá bom? Luzia, toda vez que alguém for falar, você desliga o seu microfone, tá? Alguém mais gostaria de falar? Tá bom. Senão eu vou fazer as intervenções. Eu só vou buscar meu fone de ouvido, só um minuto. Oi, pessoal. Professor, a tecnologia tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Para a criança. Certo. A vantagem é que facilita. A desvantagem é que eles começam a ir partir para coisas que não é muito legal para eles. Tá. Vamos tentar dar uma alinhavada, então, agora nessas ideias que nós colocamos. E eu vou começar, então, a falar assim. O vídeo é um vídeo de 2015. Vocês já perceberam, né? Que a tecnologia ela já teve uma certa evolução, vamos dizer assim, né? Uma mudança. E só para vocês terem um dado, para vocês poderem entender. Imagina todo o conteúdo que a internet tem. Em 30 dias, ele dobra. Então é muito rápido. É tudo muito rápido. E nós não estamos habituados a trabalhar com essa velocidade. Por quê? Porque nós somos de uma outra geração. Nós não somos dessa geração que está aí. Quando vocês falam que a geração ela traz problemas emocionais, problemas, às vezes, de obesidade, eu vejo o seguinte, traz esses problemas? Traz. Só que nós, como professores, e a gente entendendo que a criança ela está num processo de crescimento e de construção do seu ser, o que nós temos que fazer? A criança ela pode ter a capacidade de dominar a máquina,
mas ela não sabe o que fazer com o conhecimento da máquina, com aquele conhecimento que está lá. Então, nós, como professores, nós temos que saber conduzir essa criança na busca desse conhecimento. E que isso é que é significativo. Então, quando ele coloca, a criança sabe apertar os botões, você dá um tablet para uma criança de 4 anos, ela vai detonar ali, ele vai fazer tudo o que ele quer. Claro, nós estamos falando de crianças aqui, de classe média e classe média baixa. Nós estamos falando da linha da pobreza, porque da linha da pobreza o pessoal não tem isso, ok? Mas se nós pensarmos que a tecnologia, eu não sei quem foi o Deusmar, e acho que a Cris falou, que a tecnologia está aí, a gente não tem como negar isso mais. Não tem. Seria burrice nossa negar isso, né? Então, a tecnologia está aí, as crianças sabem o que é um celular, todas elas sabem o que é o celular. Mesmo as que não têm o celular, elas sabem o que é um celular. Porque o pai já usa, ou alguém usa o celular, né? Então, as crianças, elas têm essa habilidade de aprender a dominar a máquina, mas muitas vezes não sabe o que fazer com o conhecimento que está ali atrás da máquina, dentro da internet, né? Que é o que a Luzia um pouco falou, né? Que a tecnologia vai para o bem e vai para o mal. Tudo é assim, para o bem e para o mal. Depende do que eu canalizo e como eu vou canalizar isso. Então, você como professor, que vai estar lá na ponta, você vai ter que ter a habilidade, e isso que é uma coisa legal, que eu acho que a gente pode discutir um pouco aqui. Isso é uma coisa que eu queria perguntar para vocês, e a gente vai trabalhar um pouco isso a partir de agora. O quanto que a tecnologia te dá medo, né? O medo do novo, o medo de você estar ali na frente do computador e estar pesquisando alguma coisa, ou estar procurando alguma coisa, ou o quanto isso te limita, porque hoje é um fator limitador você não saber mexer com a internet, você não saber mexer no computador é um fator limitador. Você não saber mexer com o seu celular é um fator limitador. Porque se você tem, na verdade, o celular hoje é um computador. Você tem tudo ali. Eu tenho a minha vida no meu celular. Se o meu celular pifar, eu estou ferrado. Então eu tenho uma vida ali no celular. E aí, se eu não souber lidar com esse celular, se eu não souber lidar com o computador, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou criar uma atividade lá para a escola, por exemplo? A diretora vai chegar para você e vai falar assim, Vera, pega aí e eu quero que você monte uma atividade para as crianças no Word. Você não sabe nem o que é o Word. Como é que eu vou montar uma atividade no Word? É bem fácil. Você vai lá no Paint, pega as figuras que você mete, você dá um Ctrl+C, um Ctrl+V na figura e coloca lá no Paint, e do Paint você coloca no Word. E aí? O que é isso? Né? Eu preciso que você... Wagner, eu preciso que você organize atividades para a criança durante a semana, né, para ela poder trabalhar a coordenação motora. Tá, e como é que eu vou fazer isso? Então, é o seguinte, a gente tem aqui agora na escola uma coisa chamada lousa digital, e você pode trabalhar com a lousa digital. E aí, meu irmão, o que é lousa digital? Professor, hoje está aqui no seu planejamento que você tem que passar um filme para a criança. Legal, aqui está o pendrive, aqui está o notebook, aqui está o data show. Você pode levar para sua sala, montar e colocar lá. E aí? O que você vai fazer? Vai sentar e chorar? Não, você tem que saber montar. Como é que eu monto isso? E isso tudo, gente, tem uma coisa chamada YouTube. Que você pode... A gente aprende.
A necessidade faz a hora. Então, a gente tem que aprender. A gente tem que se colocar à disposição para aprender. E como aprender? Eu lembro que a primeira vez que eu mexi num data show, cara, foi uma loucura. Falei, não, dessa porcaria aqui que eu vou ligar esse troço. Né? E aí a gente aprende fuçando mesmo. Aí se eu quebrar, se quebrar, quebrou, não tem o que fazer. Tem que mexer. A criança não pensa que vai quebrar. Por isso que ela mexe e aprende. Nessa linha que você acabou de falar, eu me passei por um apuro desse, um dia que eu fui substituir um professor, e até estava substituindo, apareceu uns colegas meus que eu faço parte dessa ONG, para nós fazer uma apresentação, e eles explicar, e aí pediu para mim montar primeiro, para nós começar. Menino, mas deu um trabalho. Se não fosse um aluno que entendia da coisa, eu fiquei uns 20, 30 minutos lá, perdi o tempo praticamente da palestra, porque não dava conta de montar. Ainda bem que o guri, mais novo, né, que no caso já entende, aí me ajudou, falou, não, professor, eu vou te ajudar, porque eu estou vendo que o senhor está sofrendo. Eu estava suando já de nervoso, já que não estava conseguindo. Então, eu acho que a grande sacada também da gente, a gente não precisa saber tudo não, galera. Não precisa saber tudo não. Esse negócio de sucesso, que você tem que saber tudo, não, é mentira. A molecada sabe. Então, beleza. Ele sabe como manusear o instrumento. Mas quem vai saber as normativas e os nortes é você, professor. Então, isso é uma diferença. A criança ela pode saber manusear um livro, mas quem vai saber como contar o que está no livro, talvez seja você. Então, essa é a diferença que a gente pode trabalhar com a tecnologia. E quando eu olho para a educação infantil, aí eu tenho mais um problema. Porque aí a gente não pode se limitar ao entendimento de que tecnologia é celular, é computador, é televisão. Tecnologia é tudo aquilo. A gente vai lembrar do filme que a gente assistiu semana passada. Tecnologia é tudo aquilo que eu acabo criando, né? Para quê? Porque eu tenho um problema a solucionar. Então, isso é tecnologia. Então, quando você tem um vídeo muito legal, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. O cara coloca um monte de blocos daquele Lego em cima da mesa. Ele conta uma história para as crianças bem pequenininhas, 4, 3, 5 anos. E aí ele gera uma situação, problema para as crianças. E elas têm que solucionar esse problema montando o Lego. Isso é o uso de uma tecnologia para que eu possa, de uma maneira criativa, solucionar o meu problema. Então a criança vai criar. Isso também é tecnologia. Isso também é tecnologia. Então a gente não pode ficar apegado às TICs, que são são esses aparelhos, né, tecnológicos. Isso é uma coisa. Agora, as tecnologias são diversas, que a gente pode trabalhar com a criança. Eu falei esse dos blocos, que esse é um dos, né? Mas você pode dar outras brincadeiras para as crianças, onde elas podem trabalhar essa questão da tecnologia, em que e vocês podem trabalhar muito bem isso, né? Então, voltando, eu queria fazer uma perguntinha para vocês, para a gente poder discutir, para eu poder trazer isso para a próxima aula. Qual é a maior dificuldade que vocês têm quando vocês estão diante do computador, ou diante das tecnologias? Professor, ano passado, a nossa turma, as meninas, a gente precisava fazer um trabalho para a professora Lara. E daí, a gente tinha que fazer um slide para apresentar, né?
Aí eu sabia um pouco, só que eu não sabia tudo. E eu tive que pagar. E na Lan House, eu com as meninas, a gente pagou para poder. A gente tinha uma base de como fazer, levamos lá para ele fazer. Depois disso, eu falei: não vou pagar mais, não. Rapidinho eu aprendi a fazer. Agora eu faço os meus, se precisar, ajudo, mas não pago mais, não. A necessidade faz a hora. Tá. Que mais? Então, professor, eu tenho dificuldade na hora de, por exemplo, igual o senhor falou aí, na hora de montar algum conteúdo no próprio computador, a gente, no celular também tem uns programas que a gente baixa e dá para fazer. Né? A minha dificuldade maior é aquela divisão de tela que a gente tem que fazer, tal, e me complica bastante. Eu sou bem leigo nessa parte da digitação, nessa parte. A digitação, né? Digitar a coisa, ali, né? Ali eu sou meio leigo, que aí tem que salvar, fazer aquilo. Tem uns detalhezinhos ali que a gente tem que se adaptar. Tá. É complicado. Aí aonde eu recorro a pequena, porque é ela que faz essa parte, mas é complicado. A gente tem Entendi. Hora que passa dificuldade. Professor. Pois não. Aquelas normas ABNT também, pelo amor de Deus, tentei também, não consigo. Sabe? Sei. Formatar trabalho, essas coisas, né? Sim. Terrível, também não sei nada, já tentei e não consigo. Tá, entendi. Não, tudo bem. A Adriana falou todas. Alguém colocou, a Vera também falou todas. Professor, Josi, eu recebi uma tabelinha que eu achei bem legal. Depois eu vou ver se eu acho ela de novo e vou enviar no grupo para vocês. É uma tabela com todas as funções das teclas que tem no computador. Tem muitas teclas que tem uma facilidade do outro mundo para a gente fazer as coisas e a gente não sabe. Bem, pelo menos eu não sabia. Até o Adriano, antes de ontem, ensinou a gente a fazer o print no Note. Eu não sabia. Sim. Aí ele ensinou a gente, eu até enviei. E eu recebi uma tabela, ela é bem completa. Tem todas as funções. Tem algumas funções que eu nem sabia que existia. Então, assim, tem bastante coisas que a gente tem que procurar saber para poder facilitar também essa tecnologia, principalmente para a gente que envia trabalho, mexe muito no computador para fazer trabalho. Sim, são os atalhos que a gente chama. Pessoal, então eu estou vendo assim, vocês têm algumas dificuldades que são as dificuldades que, na verdade, o que eu gostaria, assim, eu até falei com a Lid sobre isso, porque, assim, qual que é a minha ideia com as tecnologias com vocês? É tentar, ao mesmo tempo que fazer com que vocês possam entender o que são as tecnologias dentro da escola e para a educação infantil e para séries iniciais, que vocês também possam aprender um pouco a como lidar com essas tecnologias para que vocês também possam ser melhores professores, né? Para vocês não chegarem na frente de um notebook ou de um PC e vocês travarem e não saber como montar, por exemplo, uma atividade. Porque isso vai ficar muito mal para você, você vai se sentir muito mal. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito mal. Então, para que isso não aconteça, né, eu acho que a gente pode organizar, pegar umas 2 aulas com vocês, 2 semanas, assim, e eu trabalhar algumas coisas, né? Aí cada um tem que estar no seu PC, não no seu celular, mas cada um tem que estar no seu Note ou no seu PC, quem tiver, porque aí... Hã? Só tem o celular mesmo. Só tem o celular? Aí, então, não tem problema. Mas aí, assim, quem tiver, vai fazendo lá no seu Note, né? E no seu PC. E aí, quem não tem, vai observando a tela aqui, porque eu tenho como duplicar a tela aqui para vocês. Então, enquanto eu estou fazendo, e aí vocês vão organizando, vão criando um texto. Aí, por exemplo, eu vou ensinar vocês
a como tirar uma figura da internet e colocar dentro do texto, né? Aí tem uns esqueminhas lá, né? Vocês também podem... vocês não precisam fazer a atividade no Word mesmo. Vocês podem fazer em outro programa que tem, que é o Paint. O Paint é um desenho, fica muito legal, você pode escrever também. Mas aí eu vou tentar organizar essa mini oficina para poder... para que vocês possam ficar mais tranquilos, né? Pelo menos saber o que fazer diante de uma situação, né? Eu vou mandar no e-mail de vocês um arquivo. Cara, e aí? Como é que eu faço para abrir esse arquivo, né, cara? Então, para a gente poder trabalhar. Pessoal, por mim, hoje é isso. Preciso, depois o seguinte, quem assistiu a aula comigo, eu preciso que vocês mandem para mim lá na minha disciplina o nome de vocês, tá? Tá bom? Então, vocês colocam o nome de vocês lá na minha disciplina. Eu vou colocar assim, eu vou colocar aula de tecnologia, eu vou fazer um cabeçalho lá, vou escrever aula de tecnologia, dia 2 de junho. E aí vocês vão colocando o nome de vocês, tá bom? Então, eu vou ensinar aqui como é que faz. Você copia a lista, cola aonde você vai escrever, aí coloca o seu nome embaixo, tá bom? Eu vou estar mandando agora para vocês isso, tá? Então, boa noite, Deus abençoe. Sexta-feira a gente está de volta com a disciplina de artes, tá bom? Boa noite, bom descanso. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Boa noite. Amanhã o senhor também.